Ora boas. Bom, aqui a minha intenção é fazer-vos uma apresentação agora mais prática de alquimia, do programador alquímico, que é uma ferramenta que auxilia a terapia alquímica. Bom, em primeiro lugar, dizer que para procedermos aqui com o programador alquímico, precisamos de um pêndulo, precisamos de um cristal que servirá de testemunho, estando a pessoa ou não presente, digo eu, online ou presencialmente. Esse cristal é colocado nesta posição, no dodecaedro, no momento das leituras, ou seja, quando nós estivermos a usar a alquímia como uma ferramenta de leitura de diagnóstico, ok? E aqui, quando estivermos na fase dos tratamentos, ok? Radiónica e alquímico. Então, para além disso, temos o livro verde das verbalizações, que é uma ferramenta necessária para este trabalho, e estas fichas protocolares para nos auxiliar e ir preenchendo à medida que vamos fazendo aqui as leituras e para fazermos uma sistematização dos conteúdos e daquilo que é diagnosticado. Bom, apresentamos-vos assim de uma forma muito breve as camadas, pensando que nesta lógica piramidal nós pensamos na centelha divina, na alma, que faz o seu caminho num sentido descendente e cada uma destas camadas vai seguir essa lógica até chegarmos à camada mais física e claro que tem a ver com a nossa própria realidade física e o nosso corpo físico representado na base pelo ali o homem de Vitrúvio, não é? Que podem eventualmente conseguir ver ali por baixo da transparência das outras camadas. Bom, iniciando por cima, temos aqui a mandala Solantia, temos a chama trina impressa, e será nessa camada, nessa mandala, então, que o testemunho será colocado sempre que estivermos numa fase de tratamentos. Temos depois a camada dos arquétipos primordiais, sendo eles 6, obviamente numa sintonia com esta geometria de 6 pontas, e que são Sofia, Eva, Lilith, os arquétipos femininos, e o instrutor, o profeta, e o maçom, os arquétipos masculinos. Temos depois a camada dos 7 raios, a camada do zodíaco, ou seja, os signos, e as suas casas, a camada das casas, logo a seguir. E finalmente temos aqui a camada dos chakras e dos arquétipos associados a cada chakra. Percebendo que cada chakra tem associado a si 3 arquétipos. Um será o arquétipo do chakra em equilíbrio e os outros 2, naturalmente, serão o resultado ou o arquétipo do chakra em desequilíbrio. Desequilíbrio por defeito, desequilíbrio por excesso. Mas cada um representa esse desvio numa dessas polaridades, digamos assim. Essas camadas, e ainda sobre aqui a questão das camadas, elas são todas, rodam todas de forma independente, contudo, há uma posição definida protocolarmente como sendo a posição neutra, necessária para o início de qualquer leitura. E o mostrador aqui, alfa e ômega, é que nos vai dizer, é que nos vai permitir colocar na posição que é definida como sendo a posição neutra. A partir daí, então, começam-se a fazer as leituras. Temos aqui a camada das vértebras, da coluna vertebral,
muito importantes para o protocolo associado à saúde, ou seja, à questão ou às questões psicossomáticas, não é? das doenças e dos desequilíbrios físicos. Temos depois a camada do alfabeto, que também nos vai auxiliar em alguns protocolos. Aqui os arcanos, mas os arcanos aqui são arcanos alquímicos, então são diferentes, são uma interpretação ligeiramente diferente daquela que é tradicional, mas também estão incluídos no livro das verbalizações, em que há uma verbalização específica para cada um destes arcanos alquímicos. E temos finalmente a camada aqui das percentagens de 0 a 100, que vão ser necessárias em algumas situações, do não, do sim, e a lógica também do yin e yang, ou seja, do masculino e do feminino. Na questão, por exemplo, das supressões, não é? Porque se pensarmos na questão dos desvios em termos das questões que são apresentadas, e se pensarmos numa lógica piramidal e se nos deslocarmos no sentido do vértice superior, nós vamos poder resumir os desvios em 2 desvios fundamentais que se traduzem numa supressão do masculino ou supressão do feminino. E isso acontece com todos nós, ok? Mas é uma das informações que é aqui diagnosticada. Bom, é isto. Temos, claro, que depois aí o Phi áureo, não é? Dentro da lógica da sequência de Fibonacci que permite a irradiação, a lógica da irradiação que vai ser feita na parte do tratamento radiónico, ok? Eu aqui queria só fazer uma demonstração muito breve. Bom, porquê? Porque um protocolo ainda é complexo, ainda demora algum tempo, e aqui vou fazer uma demonstração de um aspecto apenas associado aos chakras, que talvez é aquele que é mais do senso comum. Então, tenho, como já disse aqui, o cristal colocado no dodecaedro, já magnetizado, ou seja, já é testemunho de uma pessoa em particular, e vou agora fazer a leitura de qual é o chakra nesta pessoa em particular que apresenta o maior desvio associado à questão que me foi apresentada. Okay? Então vai-me dar resposta um chakra. Para já, apenas isso. Esta é uma leitura circular. Há vários tipos de leitura aqui, ok? Já me está ali a apontar para o chakra básico, ok? Vou passá-lo aqui para o mostrador alfa e ômega. Porquê? Porque agora vou passar um outro tipo de leitura, não circular, mas sim em leque, ok? Porque temos estas duas estruturas aqui. Esta segunda leitura que eu quero fazer já pede uma leitura em leque, porquê? Porque interessa-me saber, dentro deste desvio que foi diagnosticado no chakra básico, se a tendência da pessoa é fazer um desvio por defeito ou por excesso. Okay? Então, qual é que é a polaridade para onde esse desvio acontece? Tendencialmente, ok? Porquê? Porque nunca desviamos num sentido sem desviarmos para o outro também. Contudo, há sempre uma tendência para desviar mais num sentido do que no outro, ok? Então, vamos aqui fazer a leitura em leque e perceber se esse desvio vai num sentido por defeito ou no sentido por excesso. Ok, por defeito. Então vamos lá perceber o que é preciso fazer aqui logo neste momento, o que é que poderia ser trabalhado com a pessoa. Para já, compreender que o arquétipo em equilíbrio associado ao chakra básico é o arquétipo emancipado. Ou seja, é aquela pessoa que é emancipada. Não há dependências.
responsabiliza-se de uma forma total por aquilo que vai acontecendo na sua vida. Tá? O desvio por defeito foi aquilo que foi diagnosticado aqui, dá-nos o arquétipo de vítima. A vítima é aquela que não faz isso, ou seja, não se responsabiliza por aquilo que realmente vai acontecendo. Naturalmente que o problema aqui terá de ser associado a esta situação, ou melhor, este arquétipo associado ao problema que a pessoa apresentou, que é naturalmente um problema que tem a ver com uma falta de responsabilização relativamente àquilo que vai ocorrendo na sua vida e uma tendência a responsabilizar outros. Claro que aí, daí nós oscilarmos entre a vítima e o carrasco, não é? A pessoa que tem tendência a responsabilizar tudo e todos menos a si, irá tender para a outra polaridade. E naturalmente poderá oscilar entre uma e outra. Agora, aquilo que liga diretamente ao problema que a pessoa apresenta, sendo um problema de que tem a ver com questões muito práticas, associadas à vida da pessoa, a uma situação em que se encontra, em que não consegue obter para si aquilo que necessita para sobreviver em termos práticos, ok? Temos que encontrar aqui, claro que enquadrando e fazendo todo o processo cognitivo associado a isso, enquadrando onde é que está a desresponsabilização que este arquétipo aqui nos sugere. Bom, isto foi assim uma pequena amostra daquilo que pode ser feito em termos de leitura, ok? Isto é só uma parte do processo. Porquê? Porque depois temos o processo de tratamento, ok? Diagnosticamos, fizemos um enquadramento cognitivo, a pessoa compreendeu, entendeu a sua responsabilidade, entendeu o que é que há a mudar como conduta, como comportamento, como atitude, como forma de estar, etc. Mas naturalmente a pessoa precisa de um auxílio, de uma ajuda, e essa vai ser feita através do tratamento radiónico. Aqui vamos precisar do livro verde das verbalizações, que tem as verbalizações pré-preparadas, pré-feitas, e para cada um dos parâmetros que nos podem aqui sair nas leituras. Então aqui naturalmente iríamos buscar a verbalização associada à transmutação do arquétipo de vítima e depois iríamos naturalmente ancorar o arquétipo do emancipado, porque é exatamente isso que a pessoa precisa, sair da vítima e caminhar para o emancipado, ok? Isso ainda não é todo o tratamento alquímico feito, é uma parte, ok? Porque poderá haver a necessidade de determinadas verbalizações ou no próprio processo cognitivo termos identificado ali uma necessidade de fazer um processo de perdão, e isso poderá ter de ser verbalizado durante uma série de dias que também serão diagnosticados aqui, para que a pessoa continue o tratamento em casa e faça uma abordagem íntima, pessoal, que irá ter um impacto fortíssimo a nível do inconsciente. Porque uma parte do trabalho é importante que seja consciente, que seja racional, que seja de um entendimento daquilo que se tem feito, das posturas que temos tido, e para isso os arquétipos auxiliam-nos no sentido em que nos vêm dar um nome a coisas que às vezes são pouco concretas. Então é como dar um nome a uma coisa, ok? Então, eu sempre que tenho aquela atitude assim, desta forma, eu estou a ser vítima, eu tenho um nome para dar a isso, ok? Então, ajuda a pessoa a se desviar e dá-lhe uma referência. É para o emancipado que eu caminho, é para ali, é para me responsabilizar pelos meus assuntos, pelas minhas conquistas, pelo meu trabalho, por aquilo que eu sou, pela minha saúde, pelo meu corpo, etc. Ok? Por aquilo que é o meu rendimento, a minha vida,
tudo aquilo que diz respeito à minha sobrevivência, ao meu bem-estar, à minha saúde, à minha conexão com a abundância, com a terra. Estamos a falar chakra base, não é? Tudo bem. Isto é muito importante, mas é só uma parte do processo. Toda a cura passa por um processo, toda a alquimia passa por uma fusão entre racional e intuitivo. Os dois hemisférios têm que estar aqui a funcionar. Se quiserem, mente e coração. E como é que nós chegamos aí? Chegamos aí através das verbalizações de que eu estava a falar. Porque muitas vezes, e quantos de nós já não tiveram essa experiência de termos perfeitamente noção de um padrão em nós, de termos consciência até das suas causas de origem, porque é que é assim, porque é que temos esse padrão, mas na verdade, por mais que racionalizemos sobre o assunto, não conseguimos mudar. Quando vem determinado gatilho, lá estamos nós a agir novamente com aquela postura, naquele padrão em específico. Porquê? Porque houve uma parte do trabalho que ficou por fazer e essa parte é aquela que diz respeito ao nosso inconsciente. Nós estamos programados para estar, para ser naquele padrão. Então, não vamos mudar só porque decidimos mudar. É preciso reprogramar numa nova narrativa, numa nova forma de estar. E essas verbalizações são uma forma de chegar lá. Não só isso, mas também. Porque aqui o nosso programador vai nos auxiliar depois também nesta função, que é a última função aqui na alquimia, que é a reprogramação alquímica, dentro de novos parâmetros. Então, primeiro nós vamos nos debruçar sobre o diagnosticar o que está mal. Diagnosticar o que está mal, tratar o que está mal, cognitivamente e a nível do inconsciente. Mas depois vamos tratar de repor dentro de uma lógica de cocriação, mas com os parâmetros adequados. E então aqui estas rodas vão andar de acordo com as necessidades de cada pessoa, de acordo com a reprogramação que cada pessoa precisa. E aqui, novamente, vamos fazer um trabalho sobre os aspectos que vão passar por todos estes parâmetros e por todas estas conexões. Bom, eu espero que tenha sido de alguma forma esclarecedor. As possibilidades aqui são infinitas. De qualquer forma, a formação está organizada e está feita de forma a facilitar o trabalho do terapeuta e do operador. Claro que isto também pode ser feito numa lógica de trabalho pessoal, ou seja, não tem necessariamente que ser terapeuta para fazer esta formação, mas terão na formação vários protocolos já preparados, ou seja, seguirão aqueles protocolos para fazer uma série de abordagens com as pessoas que estiverem a trabalhar. Para si, para ajudar, tem as fichas protocolares que auxiliam a seguir esta lógica. Tem o livro das verbalizações e tem ainda as fichas técnicas que ajudam a seguir os passos, não é? De acordo com aquilo que foi anteriormente preparado. Entretanto, também naturalmente tem um manual com a explicação de tudo aquilo que são os componentes aqui do programador e de todos os protocolos e de toda a filosofia de base, o enquadramento, os fundamentos que estão aqui na base da construção deste trabalho. Bom, espero não me ter alongado demais e é só contactarem se tiverem dúvidas e então até breve a todos.